A dor faz parte da nossa jornada. A dor da perda, a dor da traição, a dor da rejeição, a dor do processo, a dor da distância. A grande questão não é se nós vamos sentir dor. A pergunta é o que nós estamos aprendendo em meio a ela. Porque a dor é algo que conecta toda a criação. Jesus não foi poupado dela, e às vezes a gente tem uma expectativa de que Deus nos poupe daquilo que não poupou nem ao próprio Jesus. Jesus não foi poupado da dor do processo. Jesus não foi poupado da dor em meio ao trabalho. Jesus não foi poupado da dor do abandono, da dor da traição. Jesus não foi poupado nem da dor da cruz ou da separação. A Bíblia diz que quando ele está próximo de se entregar, ele diz: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O que eu quero compartilhar com você é que a maior dor que Jesus sentiu não foi da traição de Judas, não foi dos espinhos colocados sobre a sua cabeça, muito menos dos cravos colocados sobre as suas mãos e pés. A dor que fez com que Jesus pedisse para que, se fosse possível, o Pai separasse dele, era a dor da separação. Eu não sei se já te disseram, mas crescer dói. Os sociólogos têm chamado a nossa geração de geração Peter Pan, uma geração que vive na terra do nunca e que está o tempo inteiro buscando conforto. Uma geração que quer ser poupada dos processos, que quer ser poupada das dores do processo. O problema é que quando eu sou poupado da dor do processo, eu estou sendo afastado também da oportunidade do crescimento. Irmão, se você tem sentido dor, se alegra, existe algo sendo gerado em você. Existe um crescimento sendo gerado em você. Existe uma força que brota em meio à minha dor. Tem muita gente desistindo, irmão, dos processos, porque se esqueceu do propósito. O que a gente aprende com isso é que às vezes a gente consegue vencer a dor no início da jornada, mas o que vai mudar a nossa história é se a gente conseguir vencer a dor no meio do caminho. Na vida a gente vai ter muitas situações ruins, desesperadoras, cansativas, desafiadoras, estressantes. Vão ter muitas situações que a gente gostaria de jamais atravessar. Existem sofrimentos que nos levam a um nível de vergonha muito grande. Muitos problemas na sua vida vão acontecer. Muitas fornalhas vão estar na sua frente. Muitos naufrágios vão acontecer. Os dias vão se passando. Você tenta até manter a fé, mas parece que as coisas não mudam. Você de repente frequenta ou até chegou a ir em uma missa, um culto, para ver se algo mudava. Mas o vazio angustiante continua no seu coração. Como tatuagem, parece que essa apatia tomou conta do seu espírito. Para onde quer que você vá, para onde quer que você olhe, o que quer que você faça, você não consegue se libertar desse estado de ânimo. E o pior é que, pelo fato de estar já há um bom tempo se sentindo assim, você foi se acostumando a ser uma pessoa assim. Mas você precisa se lembrar que nem sempre foi assim. Quando criança, você tinha ânimo, disposição, você brincava de tudo, era inclusive uma criança muito ativa, tinha alegria, ria bastante. Você cresceu e algo não saiu do jeito que você esperava. E isso criou um trauma, um bloqueio profundo dentro de você. Algo motivado de repente por uma perda, uma violência, uma injustiça, uma decepção. Mas olha, por favor, com todo respeito eu digo isso, mas eu conheço pessoas que já enfrentaram coisas bem piores e elas superaram. Se reencontraram com a alegria, com a fé, pois entenderam que a felicidade não é um sentimento, e sim uma escolha que você precisa fazer. A escolha. Você precisa escolher não mais permitir que tudo isso roube seu ânimo, a sua disposição, a sua alegria. Você precisa, na verdade, escolher não mais resumir toda a sua vida nessa experiência negativa que você teve. Você precisa escolher não mais se comportar dessa maneira. Fábio, eu me sinto sem forças para reagir, meu irmão. Eu não tenho mais ânimo mesmo, eu não consigo levantar desse buraco, eu não consigo seguir em frente. Sabe o que está te impedindo? O fato de você se concentrar apenas nas coisas erradas. Eu fiz um mau negócio no passado, perdi todo o meu dinheiro, sujei meu nome, o nome das pessoas que eu amava. Tive cobradores batendo na minha porta
constantemente. Pensei que meu mundo realmente fosse desabar. Estava ali no fundo do poço. Percebi que a minha agonia aumentava dia após dia, pois eu ficava noite e dia e noite, me perguntando: por que, Deus? Por que comigo? Por que comigo? Eu só queria sustentar a minha família, mais nada, Deus. Por que, Senhor? Me senti uma vítima, um pobre coitado. Foi quando eu entendi que isso só estava apenas me fazendo ficar girando, dando voltas, sem sair do lugar. Eu ali dentro de um poço, olhava em volta e só via terra, terra por todos os lados, terra. Foi então que olhei para cima e vi luz. Me conscientizei que eu precisava então me concentrar apenas nessa luz. Fixava meus olhos nessa direção. Às vezes vinha uma vontade de voltar para os lados, mas eu lutava firmemente contra essa vontade e seguia concentrado, focado na luz. Se olhasse para o lado, eu sabia que ia ficar desanimado de novo. Então fui olhando para cima, só para cima. Estava o meu nome sujo, mas e aí? Fazer o quê? Tinha perdido tudo? Pensei, ia adiantar o quê? Ficar chorando, remoendo tudo isso dia após dia. Percebi que Deus tinha uma razão maior para tudo aquilo e comecei a crer que Ele realmente iria me restaurar e restituir. E assim foi. Quando dei por mim, não estava mais no fundo do poço. Hoje eu vejo que se não tivesse passado por tudo aquilo, eu não estaria capacitado a fazer o que hoje eu faço. A minha vida financeira foi se equilibrando, minha vida hoje tem mais razão, mais sentido, mais significado. Não sou o mesmo que era antes. Sou mais forte, mais resistente. E com você também acontecerá a mesma coisa. Então, por favor, pare de olhar para os lados. Comece a olhar apenas para cima, a direção da luz. Pare de olhar para tudo que tem deprimido você. Pare de olhar para tudo que tem feito você sentir uma pessoa sem sorte, um pobre coitado. Pare de remoer os problemas, de reviver a toda hora, a todo instante o que aconteceu. Essa tristeza, essa apatia, essa agonia não nasceram com você. Você que de repente em algum momento deixou tudo isso entrar e fazer parte da sua identidade, mas hoje é o dia da sua libertação. A única coisa que está te aprisionando, fazendo você sofrer desse jeito, não é o que você passou, ou de repente é a sua situação de momento, mas é para onde você tem olhado. A nossa vida, ela é feita de fases. E são muitas as fases que uma pessoa precisa encarar para conseguir se formar na escola da humanidade. Porque há momentos que nós passamos muito bem. Nós aproveitamos esses momentos porque há fases que a nossa vida está leve. E se a vida está leve, a melhor coisa que você faz é aproveitar. Não coloque peso na leveza. Isso é uma loucura. Aproveite, os dias estão leves. Vive em paz. Desfrute da melhor maneira possível. E há momentos em que nós precisamos de muita coragem. Porque as coisas se desencontram e às vezes parece inclusive que as coisas combinam de se desencontrar ao mesmo tempo. Não é uma coisa que dá errada. Não é um pneu que fura. Fura logo 3. Que é para você não ter como resolver ali na hora. Vai dar muito trabalho. Então a vida é assim. Às vezes não acontece um problema. São alguns. E aí você não é só viver. Aí você vai enfrentar. Você vai dar de frente com algo que você não queria. Você vai ter que olhar na cara de algo que, se você pudesse, você não colocaria na sua agenda. Porque quando a vida faz careta, a gente busca sim em diversas áreas, em diversos meios. Nós buscamos diversos recursos para enfrentar essas fases complicadas da vida. Eu não aguento mais. É quando nós jogamos a toalha. É quando aquela dor e aquele sentimento e as destruições ao redor da minha vida, elas gritam e nós não aguentamos mais viver naquela situação. Algumas pessoas nesse tempo do não aguento mais se matam, tiram a sua própria vida.
Outras tiram a vida do seu semelhante. Outras sabotam e minam tudo que está ao seu redor, para ver se de alguma forma ele consegue salvar alguma coisa. É o tempo do eu não aguento mais. É quando nós dizemos: eu não aguento mais sentir a mesma dor. Eu não aguento mais me ver vivendo a mesma situação. Eu não aguento mais cometer os mesmos erros, de machucar as mesmas pessoas, de me machucar novamente. Eu não aguento mais perder tudo de novo e ter que começar tudo de novo. Eu não aguento mais me ferir. Eu não aguento mais viver à margem de mim mesmo. Como é que você pode lidar com as adversidades e as lutas da vida? Como é que você pode encarar as lutas e as adversidades que eu e você encaramos na jornada da vida? Faça um autoexame do porquê você está enfrentando isso na sua vida. Analise as razões do porquê. Talvez, eu não estou dizendo que vai acontecer, talvez, ao você analisar as razões do porquê, a fazer um autoexame de tudo que está acontecendo com você, você vai poder chegar a essas conclusões, certo? Você pode amenizar o problema. Você pode diminuir a força do problema. Você pode aprender a lidar com o problema só pela análise. Você também vai poder chegar à conclusão que o que está acontecendo com você é uma lei da vida que está para todo mundo. Eclesiastes 9:2 diz que tudo sucede igualmente a todos. Por que você decide não fazer nada? Porque ser feliz é questão de decisão e você faz todo dia. Você não tem problema. Você não tem problema. Você levanta todo dia de manhã. Você vê o sol nascer. Você pisa no chão. Você não precisa de ninguém para te dar água quando você está morrendo de sede. Você não precisa de ninguém para te dar comida quando você tem fome, para te trocar de roupa, ou para te levar no banheiro, cara, para fazer suas necessidades básicas. O que você tem na sua vida são situações. As pessoas têm que aprender hoje a entender que a gente precisa de sofrimento. A região do seu cérebro responsável por gerar prazer e motivação é a mesma região envolvida por gerar dor e sofrimento. Dor emocional e sofrimento. É uma balança. Então, num lado está o prazer e no outro lado está a dor e o sofrimento. É como se fosse uma gangorra. Se você fica se submetendo só a coisas fáceis, só a coisas simples, só a recompensas rápidas, o seu cérebro desacostuma a viver com problema. E a vida não é uma corrida de 100 metros, a vida é uma maratona gigantesca. As pessoas perderam a capacidade de viver com tédio, porque hoje uma criança de 6 anos, acho que vê em uma semana mais informação na vida dela do que um adulto de 1930 a vida inteira. E cara, isso está ensinando o nosso cérebro a não viver mais no tédio. E as pessoas têm que entender que se você desbalançar esse negócio, se você botar só prazer, só prazer, só prazer, a dor e o sofrimento vai começar a empurrar para o outro lado. Então, na ausência do prazer, você não sabe fazer mais nada. Dói para você não ter aquilo. Não ter prazer começa a doer. Não importa o que você tenha feito. Não importa que pecados você tenha cometido. E muitas vezes eu errei. Muitas vezes eu não fui fiel como deveria. Mas Ele nunca deixou de ser fiel a mim.
Eu quero dizer para você que se o inimigo está dizendo que você não tem jeito, eu quero te dizer que tem jeito sim, porque ele tem poder para quebrar as cadeias da tua vida, para quebrar as drogas, para quebrar, sabe, os pecados, para quebrar esse sentimento de rejeição, de dor, o ódio, o medo. Eu quero dizer que ele te ama. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial, corra atrás dele. Mas o seu processo acontece mesmo é lá na sua vida, no seu dia a dia, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós. E não peça ao grande arquiteto que faça modificações na planta para simplificar. Não, peça a ele forças para agir do jeito certo para chegar ao lugar. Isso é coisa de fraco. Dá para derrubar essa paredinha aqui que está me incomodando? Não. Passa, descobre um jeito de passar por ela. Dá para tirar o mar da frente? Não. Põe o pé na água. E aí você vai ver o que vai acontecer. Dá para derrubar as muralhas? Não. Grita na beirada dela. Essa metáfora é linda. Insista. Grita o quanto você pode até abalar as estruturas desta muralha que está impedindo você. Não tenha medo do processo, não tenha medo do projeto inicial. Corra atrás dele. Corra atrás daquilo que é honesto, daquilo que é puro. E você não vai ter outro destino senão tornar-se puro também. Purificar aos poucos a sua vida, o seu coração destes excessos que lhe enchem de medo. O maior inimigo que pode existir na sua vida é quando você perde o controle de si mesmo. Quando você perde os seus valores e deixa de se apaixonar, de amar você mesmo, de fazer alguma coisa importante para você que sirva para mais alguém. Quando você perde o grau da sua própria importância, ninguém tem poder sobre você a não ser que você deixe. Então você só vai ter um grande inimigo se ele for você mesmo. Porque por maior que seja alguém que tenha maldade com você, isso só vai acontecer se você der poder à pessoa. Não empodere o outro sobre você. Empodere você sem querer se sobrepor ao outro. Não precisa, não se preocupe com o outro. O mundo tem 8 bilhões de outros. Então se preocupe com você. Por isso que eu falo por experiência, o meu maior inimigo sempre fui eu mesmo. É quando você deixa a vaidade se confundir com ousadia. Você acha que está sendo ousado. Não, você está sendo vaidoso, inconsequente. E a pessoa continua apelidando de ousadia para se sentir o cara. A hora que ela cresce, ela automaticamente atrai a arrogância, a prepotência e a surdez. Você fica arrogante, não acha, só que nunca você acha que é. Você acha que está sendo ousado. Você está sendo firme, que você está tendo atitude. Não, você está arrogante. Você perde o senso de humildade e perde o controle emocional. Então, por experiência própria, todas as vezes que eu me ferrei, é porque eu deixei que a minha vaidade se sobreposse à minha humildade. E aí vem a arrogância, vem a prepotência e vem alguém que vem me destruir, que sou eu mesmo. Todo bem que nós podemos fazer, nós dependemos de mais um, de outro. Ninguém faz sozinho. Você quer fazer o bem, receber o bem, você depende de alguém. Agora, para você fazer o bem, você só depende de você. E para fazer o mal, também. Então, na realidade, para você fazer o bem, basta você ter boa vontade. Aí você agrega mais alguém e soma. Tudo é você. Olha para você, olha para dentro, tá tudo aí. O que você quer ser? Olha quanto tempo você ainda tem, seu tempo vai acabar. O que você pode fazer para transformar? Tá tudo aí. Ah, mas o outro... Não, peraí, o mundo tem 8 bilhões de outros. Olha para você. É você que tem poder. Vai pro espelho e se encontra. Dá um sorriso para você. Desperta essa criança que tá dentro de você. Ela é sensacional. Você não tá usando a criança que tá dentro de você. As pessoas ficam doentes, vão para Einstein, para filho libanês, tem doenças delicadas. Então, olha para dentro. Quem está criando isso é você. Faça você o seu propósito. Faça a diferença para as pessoas. Queira deixar um legado bacana. Queira sorrir para você mesmo. Queira ter orgulho de você e que seu filho e sua família também tenham orgulho de você. Não importa o que o outro fala ou faz. É o que você pode fazer. Cada momento da sua vida é uma possibilidade de escolha. É uma nova chance para você se aproximar daquela pessoa que você deseja ser. Essa nova chance é desperdiçada quando você fica preocupado demais com a sua autoimagem, com o que os outros vão pensar de você. E você percebe que está muito apegado a essa narrativa mental
quando diante de um momento de tomada de decisão você fica paralisado, fica preso nesse mundo mental, desses pensamentos que você criou sobre você mesmo. Essa é a prisão dos rótulos, da qual você tem que se libertar. Você precisa se libertar da imagem de si mesmo que você construiu na sua cabeça. Essa imagem é como se fosse uma história que você vai criando sobre você mesmo. Vai construindo um personagem que confunde você, que confunde as outras pessoas ao seu redor. O problema desse personagem é quando ele se torna uma identidade fixa, uma lista fixa de qualidades, de defeitos, de gostos, de desgostos. E essa identidade cheia de rótulos, ela poderia ser usada para definir quem nós somos. É como se fosse uma projeção dessa pessoa que nós somos, o que gostaríamos de ser. E algumas pessoas confundem toda essa autorrotulagem com autoconhecimento, mas cuidado, são duas coisas muito diferentes. O autoconhecimento nos ajuda a enfrentar os desafios do dia a dia, mas a autorrotulagem, ela atrapalha muito a nossa vida, principalmente quando nós levamos os nossos próprios rótulos muito a sério. Essa autoimagem se transforma num personagem de ego que exige uma narrativa coerente. E tudo isso acaba se transformando numa prisão e você tem que se libertar de você mesmo. Faça aquilo que você realmente tem vontade de fazer. Não fique limitado a essa autoimagem. Quando você abandona o apego a essa autoimagem, aí você foca na ação do agora. E é assim que você começa a construir a sua verdadeira personalidade. É a tua força de vontade de não cair diante de um problema. Saber que aquele problema só está te tornando mais forte, só está te tornando mais resiliente, só está aumentando o teu músculo, que você vai conseguir o que você quiser, você vai ser quem você quiser, construir quem você quiser, aí dentro de você, não é dentro de ninguém mais, é dentro de você. Você vai construir isso, você já está construindo isso, mas você não pode parar, você tem que continuar. Você tem que continuar, dia após dia. E tem que fazer disso o teu ofício. Tem que fazer disso a tua glória. Você não faz nada para chegar. Você faz até chegar. E você vai construir essa força mental dentro de você. Quando a pessoa quer ganhar, ela já perdeu, mano. Quando ela quer ganhar, sabe? Quero ganhar de todo jeito. Quando você quer ganhar, você esquece de tudo. Você começa a cobrar, você começa a exigir, você começa a mandar, você já era. E aí a pessoa quando perde, ela não fica revoltada. Eu não quero ganhar. Eu já ganhei. Uma das coisas que nos impedem de agir é o medo do fracasso. E se você já fracassou, não quer fracassar de novo. Por causa da dor, da decepção, muitos de nós não agimos porque precisamos da aprovação dos outros. Queremos que todos gostem de nós e nos aceitem. Estamos sempre nos conformando com menos do que merecemos. Não nos sentimos bem, mas simplesmente aceitamos. Inventamos algum tipo de desculpa para ficar tudo bem. Muitas pessoas gostam de se sentir o rei de sua área de conforto. Eles querem apenas fazer as coisas que sabem fazer bem. Há muitas razões pelas quais não agimos. Outra coisa que nos afeta é não querer assumir responsabilidades. Queremos que alguém faça por nós. Mas isso não é possível. E quando se vive a vida assim, algo dentro de você morre. Pergunte a si mesmo: o que você realmente quer? Não espere que as coisas se ajustem. Não espere tudo ficar certinho, perfeito. Não espere pela situação ideal. Nunca será ideal. Essa oportunidade que você tem hoje pode não estar aqui no ano que vem. Nem depois, em outro ano, nem no outro, nem no outro, no outro, no outro, no outro. Este é o único momento que você tem. Este e só este. O que você vai achar quando decidir agir? Quando decidir seguir com a vida? Deixa eu te avisar. Será doloroso, será desconfortável, mas é assim que crescemos. Nunca fique satisfeito com você, nunca. Investir tempo e esforço em você é a melhor habilidade que os humanos têm. E os animais não. Um cão pode ser apenas um cão.
Uma árvore só pode ser uma árvore, mas o ser humano tem um potencial ilimitado. Se esforçando e focando em você, só em você, você pode transformar sua vida em qualquer coisa que quiser. Muitos sairão desse universo sem deixar um só rastro. Ninguém saberá que existiram. E você? O que você vai deixar aqui? O que será diferente por você ter vivido aqui? Escute a voz que fala na sua cabeça, no seu coração. Não tente fazer como que tudo tenha lógica. Há muitas coisas na vida que desafiam a lógica. Tem coisas boas nesse mundo feitas para você e ninguém pode mudar isso. Por quê? Porque isso foi feito para você, só para você. Eles não podem pegar suas coisas porque elas são só suas. Então, quando souber disso, quando souber que o que está procurando também está te procurando, não se preocupe, não fuja com medo. Não pense que alguém vai roubar de você. Diga que sim, sim, sim para meus sonhos, sim para mim, sim, eu consigo, sim, eu posso. Não se preocupe com que aprovem seu sonho. Esse sonho foi dado só para você. Se eles não podem enxergar isso, é porque não foi dado a você. Mas você será jogado no chão, várias vezes, mas com determinação. E sabendo que o que está fazendo é o certo, então você tem tudo. E então, você recebe um significado especial e um poder arrasador. E você diz: eu me recuso a ser rejeitado. Eu vou com tudo. Eu serei implacável. Não importa quantos nãos eu vou receber. Não importa quantas vezes eu vou fracassar. Não importa quantos erros eu vou ter que suportar. Minhas derrotas não importam. Não importa nada, nada do que eu já fiz. Porque eu digo: sim, eu posso. Eu posso. Porque eu posso. Eu preciso entender que a convivência, que o relacionamento, que a proximidade com determinados tipos de pessoas podem ser tão nocivas, tão tóxicas, tão danosas, que pode me levar ao fracasso. Esse tipo de gente eu tiro da minha vida. Aquele que zomba, aquele que afronta, aquele que difama, aquele que faz fofoca. Enquanto você poderia estar falando da sua vida, do seu sucesso, do que você vai fazer, você perde tempo conversando com esse tipo de gente. Tudo que vem falar é da vida dos outros. Tem gente que só chega perto para contar desgraça. Então saia de perto desse povo. Você, só de chegar perto dessa pessoa, você sente um mal-estar. E você percebe que ela sempre faz muitas perguntas sobre a sua vida. Então, por favor, não fale nada dos seus planos, dos seus sonhos. Até a promessa de Deus se cumprir em sua vida, boca fechada. Quando ela se cumprir, ok, mas no processo, não fale, principalmente para essa pessoa. Não conte, não fale. Amém? Não dê, como as pessoas falam por aí, trela para essa pessoa. Não, fique na sua. E se ela vier se aproximar, querer puxar conversa, emite uma desculpa, pula fora. Tem certas pessoas que a gente precisa se manter distante. Tem alguém na sua equipe de trabalho que não deve estar lá, pode levar seu negócio à falência. Tem alguém próximo à sua família, aos seus filhos, que não deveria estar presente, pode levar tudo à ruína. Então, criar um processo seletivo, estabelecer uma conduta onde você seleciona quem faz parte verdadeiramente de sua vida, é uma das maiores decisões que você pode tomar. Se você acha que todo mundo vai fazer parte de sua vida, é um direito que você tem. Só que eu quero mostrar a você que um processo seletivo vai te ajudar bastante. Permitir que as pessoas se aproximem de você é viável.
mas é na aproximação que você avalia se elas entram ou não no seu barco, na sua vida, na sua história. Pode te parecer chocante, mas é uma grande verdade. Aprenda que eu tenho que amar a todos, sem distinção, mas não preciso gostar de todos eles. Tem gente que se alimenta da sua boa vontade. Tem gente que se alimenta das suas fragilidades. Sempre que você escolher valorizar a si mesmo, esteja preparado para ver algumas pessoas irem embora da sua vida. E na prática, isso não é uma perda. É um controle de qualidade necessário para que a sua vida prospere. Porque quem gosta de verdade de você nunca vai se sentir incomodado com o seu crescimento. Quem gosta de verdade de você nunca vai se incomodar ao te ver valorizando a si mesmo. Quem se incomoda com o seu crescimento é quem quer te ver pequeno. As pessoas adoram registrar como você era, mas têm dificuldade em entender quem você está se tornando. É por isso que às vezes a gente tem que se afastar de pessoas do passado. Não é porque a gente é mal e a gente agora está orgulhoso porque ganhou um dinheirinho e ficou famoso. Não é por causa disso não. É porque essas pessoas querem sempre levar a gente da onde a gente saiu. Eu não quero voltar da onde eu saí. Eu quero continuar andando para frente, para onde eu nunca fui. As pessoas vão parar de te perseguir quando perceberem que nessa nova fase que você está entrando, Deus te colocou nela. Porque tem um dia que a vida dói muito e que você não consegue conectar a dor a uma razão. Tem dia que a vida te apronta e você não consegue conectar isso ao que Deus quer. E isso é o que a gente chama de dor. A vida dói. E a vida dói mesmo, ela é assim. Eu sei do que eu tô falando. Eu já não soube, mas hoje sei. Mas eu sei que no fim a caminhada, ela te apresenta desafios novos, que vai precisar que você aprenda coisas diferentes. E é nesses caminhos novos de coisas diferentes que mensagens como essa mudam. O dia que a vida mais doeu foi o dia que eu mais aprendi. O dia que mais deu errado foi o dia que mais deu certo. Só que eu só sei isso agora, porque passou o tempo, as estações. Me parece que a dor é uma substância poderosa para fazer o processo se tornar efetivo. Me parece que as angústias ou as ardúrias da história são exatamente aquelas necessárias para fazer a gente aprender, para que quando chegue no endereço não perca o coração do início. A dor não é um problema, o problema é viver algo vazio. A dor é um ótimo servo, ela serve você para que você seja cauteloso, mas ela é um péssimo mestre, porque ela vai definir quais são os seus limites e até onde você pode ir. Quantas coisas você teria deixado de viver se você tivesse parado quando algo começou a doer? Que é muito melhor a dor do crescimento do que a dor da atrofia. Irmão, eu prefiro doer, sentir dor porque estou crescendo, do que sentir dor porque parei de crescer. Você está comigo? Se a dor é quem começa a me liderar, eu só vou fazer aquilo que não dói, e aí eu não acesso a maturidade, porque eu preferi ficar numa zona de conforto. Vai doer o processo? Vai, então não quero. Vai doer o processo? Não, então eu não quero. O problema é que quando eu aborto o processo, eu aborto o milagre. Quando eu aborto o processo, eu aborto a promessa. A questão é se você vai deixar a dor parar você ou não. O que me sustenta no dia mau é uma visão e uma palavra. Visionários são homens que desenvolveram a capacidade de passear no tempo. Então eles foram no futuro, viram coisas e voltaram para o presente para contar o que viram. Todo visionário consegue ver além do seu tempo. Todo visionário tem uma visão que vai além das suas circunstâncias. Todo visionário consegue ver além da sua dor. Porque tinha dor na construção da arca, mas existia uma visão que fazia com que Noé não parasse. Tinha dor durante a jornada de Pedro, em meio a cativeiros e prisões, mas existia uma visão que fazia com que ele suportasse a sua dor. Você está num trabalho que você não faz o que você gostaria de fazer, você não está descansando como você gostaria de descansar, mas quando você lembra da sua família, você continua fazendo o que tem que ser feito. Porque a visão da sua família e do propósito pelo qual você faz o que faz é o que sustenta você no meio do processo. Irmão, se eu me esquecer da visão que Deus me deu para fazer o que eu faço, no primeiro combate, no primeiro conflito, eu paro de fazer o que eu estou fazendo. Por que tem gente que alcança o sucesso profissional e ainda assim se sente vazio? Porque não existe nada pior do que um sucesso completamente vazio de propósito. Você foi criado para criar algo eterno.
E é por isso que se você gastar toda a sua vida com coisas que só terminam em você, você pode ter sucesso segundo os critérios dos homens, mas você vai se sentir vazio dentro de si. Se tem alguém aqui pensando em desistir, é você que está decidindo que não deu certo. Não tem nada a ver com o que de fato está acontecendo. Quem está decidindo é você. Depois do inverno sempre vem o verão, e depois do verão sempre vem o inverno. Sempre. Quando você cai e você não está preparado para cair, você tende a achar que aquilo é uma permanência, não um estado. Você acha que você é aquilo e não está naquilo. Você acha que você é um fracassado e não fracassou. Não deixe que o sucesso suba a sua cabeça, assim como você também não deve deixar que o fracasso desça ao seu coração. Que você tem que perseverar, você começa a mudar a sua vida. Que você é apenas um ser humano nesse planeta, nesse momento. E esse momento não é absolutamente nada na história desse planeta. Absolutamente nada na história da humanidade, que não é nada na história desse planeta. Você é apenas um ser humano e você tem que fazer o teu melhor aqui. É que momento difícil na vida não é sinal de abandono, não é sinal de que você é menos ou de que você tem culpa no cartório. Momento difícil na vida é sinal de que você está vivo. Nada além disso. Na vida há hora de nascer, mas há hora de morrer. Porque ninguém fica nascendo para sempre, uma hora você morre. Na vida há hora de plantar, porque tem fases que a gente está plantando. E na vida tem hora que a gente colhe aquilo que a gente plantou. Na vida há momentos que a gente constrói, mas na vida há momentos que a gente destrói. Na vida há hora de se fazer amor, mas há hora de se abster. Nós vivemos também aquilo que nós não queremos. E isso é duro porque nos coloca diante da nossa impotência. E se sentir impotente de algumas circunstâncias da vida é muito, muito difícil de ser digerido. Porque no mundo vocês vão mesmo ter diversos problemas, então coloca o pé no chão e enfrente a vida. Porque não há outra opção, às vezes, do que o enfrentamento, do que a luta. Vai errar, erra mesmo e aprenda com seus erros. Só vira e mexe, faz erro novo, porque o mesmo a vida toda enche o saco. Abraça erros novos, diferentes, mais engraçados. Mas saiba que nesses erros, nessas tentativas, há a possibilidade do crescimento. E aí você começa a formar o teu caráter e fortalecer o teu coração para enfrentar os teus dias. Se coloque na cena, pare de se anular, pare de vitimização e se coloque na cena. Pega o remo na mão e começa a remar. Faça alguma coisa, menos essa apatia de ver a vida escorrendo pelos dedos. Menos isso. Brigue, grite, ame, odeie, pula. Menos a indiferença com a vida. Mas tenta alguma coisa. Dias difíceis existem e existirão. Nós vamos vencer alguns e outros não. Porque a proposta do reino não é fazer de você uma pessoa vitoriosa. A proposta do reino é fazer de você uma pessoa íntegra, que tenta, que luta, que vence e que sabe perder. O que é saber perder? É que as coisas deram errado, mas você não perdeu o teu coração. É porque você passou por um processo frustrante na tua vida, mas você continua espalhando amor. Você passou por um processo extremamente dolorido, mas você não deixou o seu coração se petrificar pelas circunstâncias da vida. A vida foi dura, mas você continuou doce. A vida jogou pedrada e você distribuiu afeto. A proposta do reino não é arrumar os teus caminhos. A proposta do reino é te dar ideias para que você viva em qualquer caminho. Deus não veio para aplanar a estrada. Deus veio para viver com você por qualquer estrada que a vida te apresentar. Não importa se você é rico ou se você é pobre ou se está no lugar entre os dois. Todos somos um sem-teto. Cada um de nós nesse mundo, apenas tentando voltar para casa. Não subestima o inimigo, cara. O mundo é dele. Esse mundo é dele.
Essa é a parada. Por isso que a gente diz, quando a gente conversa, que nós só estamos aqui para encontrar Deus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o jogo. Pessoas não podem fazer parte da minha vida se elas me fazem mal. Porque tem gente que não sabe conviver com o seu sucesso. Tem gente que não sabe conviver com a sua beleza. Tem gente que não sabe conviver com a sua grandeza. Tem gente que não sabe conviver com aquilo que você tem. Então saia de perto desse povo. Porque chegou a hora de você mudar de fase. Chegou a hora de você ir para uma nova etapa da sua vida. E numa nova etapa da sua vida tem gente que não cabe nela. Não ande com gente que vai jogar água no seu sonho. Traga gente que vai jogar combustível nos seus sonhos. Estou muito fraco. Eu estou cansado. Eu não suporto mais isso. É muito a luta. É muito sofrimento. As guerras são muito grandes. Eu não suporto mais. Eu vou parar. Eu vou desistir. Eu não quero mais. Eu não suporto. Eu não aguento mais. Não é assim que você fala. Não é assim que você está se sentindo. Não é isso que você tem dito para Deus? Eu não suporto mais. Eu estou fraco. Fraca. Eu já não tenho mais forças. Há um tempo em que é preciso. Esse tempo é um tempo da dor. É um tempo da desesperança. É o tempo da angústia. É um tempo do eu não aguento mais. Algo precisa acontecer na minha vida. Algo precisa mudar. Eu preciso abandonar as roupas usadas, que já têm a forma do meu corpo. Eu preciso esquecer os meus caminhos, que me levam sempre para os mesmos lugares. E se você está dando esse suspiro e dizendo: eu não aguento mais, eu queria dizer para você que você não está sozinho. Você não está sozinho. Pessoas e histórias falam de você. Encontrar um sentido num mundo que tira o sentido de nós. Paciência e resistência. Esse é o sentido que nos dá orientação. E é por falta desse sentido que elas estão entrando em quadros profundos de depressão. Encontrar um sentido. Eu sei que tem horas que parece que a gente não vai aguentar mais. Eu sei que tem horas que parece que a gente não vai suportar mais. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa sobre a nossa fraqueza. Você não experimenta o poder de Deus quando você está forte. O poder de Deus você só vai experimentar quando você estiver fraco. O poder de Deus só se manifesta, só se apresenta quando você não tiver mais força. É isso que Deus disse para Paulo, quando ele disse: Senhor, 3 vezes eu pedi para que arrancasse o espinho da carne, e o Senhor não tirou. E Deus disse para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa sobre as suas fraquezas. Eu sei que você está fraco. Eu sei que tem hora que você não suporta. Mas é nesse momento que o Espírito de Deus vai se apresentar a você e vai te fortalecer e vai fazer com que a força dele se manifeste em meio às suas fraquezas. Por isso que o mesmo Deus disse: diga ao fraco, eu sou forte. Não é que você é forte, é que o Deus que habita dentro de você é forte. E Ele vai te fortalecer, vai te dar ânimo para você permanecer de pé no meio dessas adversidades. Seja pela dor ou seja pelo amor, tem que servir como motivação para você. Você tem que buscar aquilo, você não pode deixar aquilo te derrubar, você tem que usar isso como força. E fazer as coisas com verdade, com intensidade, com fé. E quando você faz assim, você conquista. Seja você quem for, seja qual for a posição social que você tenha na vida, a mais alta ou a mais baixa, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e muita fé em Deus.
que um dia você chega lá. De alguma maneira, você chega lá. Você vai passar a vida esperando alguma coisa? Você vai passar a vida esperando uma motivação para tomar uma atitude? Você vai passar a vida esperando para trocar de emprego, um emprego que te faz infeliz? Não faz sentido. Você está esperando o quê? Você está esperando uma onda vir e acabar com tudo? Você tem chance todo dia. Pode recomeçar todo dia. E você vai estudar medicina ou engenharia porque seu pai quer? E vai deixar o seu sonho de lado? Não faz sentido. A vida é uma só. O recomeço é todo dia. Que a maioria dos obstáculos que você vai enfrentar no meio do caminho pode ter sido colocado por você mesmo. Não existe sucesso sem sucessão. Só existe sucesso quando, após a sua passagem, alguém pode continuar dando sequência àquilo que você iniciou. Quando você se sentir-se insegura, vacilante, com medo, olhe para Cristo, não olhe para si mesma. Se eu olhar para mim, vai ser um desastre. Se você olhar para você, você vai ser um desastre também. Você vai desanimar olhando para si mesma. Se olhar para Cristo, você estará olhando para a rocha inabalável. É nele que nós encontramos segurança, não em nós mesmos. Farinha de trigo. Você gosta de comer farinha de trigo? Crua? De jeito nenhum. Óleo? Beber um copo de óleo? Sal, uma colher de sopa de sal. Uau! Fermento, intragáveis ao paladar. Mas coloque tudo isso junto. Misture muito bem. Bata, bata, bata. Amassa, sove. Dê soco tudo isso. Coloque no fogo. Qual o resultado? Um delicioso pão. Assim é com os ingredientes da nossa vida aqui. São intragáveis quando engolidos separados e crus. Mas no final nós encontraríamos o verdadeiro sabor que Deus tinha reservado para nós lá na glória. E se você encontra pessoas que são fracas, o que vai acontecer? Elas vão fugir desse desconforto e não vão conseguir fazer o mínimo. É aquela história que hoje é clichê. Tempos difíceis geram pessoas fortes. Pessoas fortes geram tempos fáceis. Tempos fáceis geram pessoas fracas. Existem os ladrões de alegria, os sequestradores de felicidade, aqueles que insistem em assaltar a sua paz. São pessoas que sempre têm uma palavra para te machucar, para te ferir, para te desacreditar. A culpa é de quem tentou roubar ou quem se deixou ser roubado. Que algumas pessoas vão nos ferir, sim. Você precisa estar preparado para isso, porque nunca vai parar. Mas outras vão curar. O veneno mais poderoso do mundo está aqui, ó. Vamos supor que aqui dentro dessa caneca tivesse o veneno mais poderoso do mundo. Eu posso estar aqui, ó, a 5 centímetros de distância. Ele não tem efeito nenhum sobre mim, a não ser que eu decida pegar e beber. Se eu beber, morri. Mas se só botaram para mim beber, não me mata. O que isso quer dizer? Que palavras são venenos. Mas elas só te destroem e te matam se você beber. Se entrar por aqui e sair por aqui, não tem efeito nenhum sobre você. Nunca se renda à mediocridade. Nunca limpe o sangue no olho. Eles querem que tu se contente com pouco. Pouco dinheiro, pouca diversão, um relacionamento mediano, amizades rasas, uma vida mediana. O mundo tá caótico. Mas não é porque o mundo tá caótico que tu vai se voltar pro caos do mundo. Se volte sempre pro indivíduo e não naquilo que tu não tem controle. Isso significa tu dar atenção para aquilo que tu tem controle, para você mesmo e não pro mundo como um todo, pros problemas do mundo. Isso você não controla. É simples, se o mundo está mais difícil, fique mais forte e encare tudo isso como se fosse um jogo. Hoje, tu tem a oportunidade de jogar um jogo de videogame na vida real. Se tu tá chegando aos 25 anos e tu não tem uma ideia de como vai ser teu futuro, tu não tem uma carreira e não pretende ser o melhor na tua área, ou não tem uma ideia genial de negócio, então tá na hora de tu começar a pensar em que buraco tu tá jogando o teu tempo e desperdiçando a tua energia vital. Começa a pensar quantas horas por dia tu gasta nas redes sociais,
admirando a vida das outras pessoas e vendo como a vida das outras pessoas é melhor do que a tua. Na verdade, não é melhor do que a tua, porque essas pessoas fazem as mesmas coisas que você. A questão é que você faz isso como se fosse uma droga. Você consome essas informações como se fossem droga. Está tentando ficar cada vez mais conectado quando na verdade deveria estar se desconectando daquilo que não importa para ti. As pessoas reclamam que elas estão cansadas, desmotivadas, desanimadas, mas nunca param para pensar quais são as coisas que estão drenando a energia vital delas. A motivação está aí, ela sempre existiu. Quando você está desmotivado é porque alguma coisa está drenando a tua energia vital. O que está drenando a tua energia vital hoje? Tua motivação? São as filas, o trânsito, o Instagram, são as drogas, o álcool, são as ideologias, é a guerra dos sexos, é um relacionamento problemático, é uma paixão não resolvida, a ex que terminou contigo. O que é que está drenando tua energia? Tanto a física quanto a mental. O teu maior ativo de investimento não é dinheiro, é o teu tempo, é a tua energia. Onde tu coloca a tua energia? Onde é que tu coloca o teu tempo? Por mais que pareça papo de autoajuda, mas a matemática do sucesso é muito simples. Bons hábitos mais corpo e mente potentes mais conhecimento igual a sucesso e criação de realidade. E mesmo que vitimismo seja a moda hoje em dia, tu não precisa fazer parte dessa modinha. E nunca se esqueça que quanto mais de baixo você sair, mais consistente será o seu império. Que talvez o teu pai tenha te abandonado, a tua mãe tenha te abandonado. Talvez você tenha ouvido a vida inteira que você não tem valor. Mas eu quero te dizer que você tem valor para Deus, tem valor para Jesus, que você pode ser o filho pródigo. Talvez você já tenha sido uma pessoa que amou a Deus, uma pessoa que viveu para Ele, hoje está distante, está atolada no pecado, ou então está aí sem saber que Ele se importa com você. Eu quero te dizer agora que em nome de Jesus, todas as cadeias que estão sobre a tua vida estão quebradas, porque há poder no nome de Jesus, e eu uso este nome agora para declarar salvação. Não importa qual seja o teu problema, qual seja a guerra que você está enfrentando, Ele tem poder e Ele te ama a ponto de ter dado a vida por você. Quantas vezes na vida, minha gente, nós precisamos do tombo para poder descobrir o lugar essencial, o nosso lugar. Quantas vezes nós nos utilizamos das futilidades da vida, a gente perde o nosso tempo com futilidades. Quantas vezes nós perdemos horas e horas do nosso dia lendo a fofoca, lendo isso, lendo aquilo. Isso não agrega absolutamente nada em nós, não nos faz avançar em nada, absolutamente nada no processo. Mas aí, quando pela força do movimento de Deus na história, mas que é justamente o olhar de Deus fixos em nós, a nos convencer de que nós podemos, de que a vitória está nos oferecida, que a vitória está diante de nós, e que para a gente chegar a ela, basta a gente ter coragem de se erguer, de que há muita coisa a ser buscada e que você não está fadado a morrer com os defeitos de hoje, que você não precisa ser refém dos medos que você hoje tem, medo dos seus fracassos, medo do que passou, medo do que virá, que hoje você pode se transformar numa pessoa nova, pela força do olhar de Cristo, que nos diz que nós tudo podemos, aquele que nos fortalece. Quando nós começamos a olhar para dentro de nós, às vezes dá vontade de fugir. Mas não fujam, pessoal. Porque quando você começa a conhecer você, quando você começa a parar de criticar o outro e passa a analisar quem você é, você passa a vencer o seu maior inimigo, que não está lá fora. O seu maior inimigo está dentro de você. Durante muito tempo eu já pensei que os meus maiores problemas eram causados pelas pessoas que estavam de fora. Mas não é verdade. Isso é muito injusto com as pessoas. Não é o outro que tem que ficar olhando para mim e dizendo, eu acredito em você. Não.
Sou eu que, com o meu jeito de viver, tenho que pegar as coisas na mão e dar conta delas. Sou eu que tenho que fazer. O inimigo não está fora, o inimigo está aqui dentro. E se tem alguém que pode fazer eu perder esse jogo, sou eu mesmo. Eu é que faço perder. Seu pior inimigo é a natureza pecaminosa que está em você, que tenta todo dia te levar para longe de Deus. Dentro de você tem duas naturezas, a carnal e a espiritual. A que você mais alimenta é aquela que vai prevalecer sobre a sua vida. Então, pior do que o diabo é a natureza pecaminosa que está em você. Essa natureza corruptível, essa natureza adâmica que veio de Adão, que tenta sempre nos levar para longe de Deus. Essa é pior. Pior é o teu eu, pior é essa natureza carnal que tenta sempre ser mais orgulhosa, mais vaidosa, nos levar para longe de Deus, que não quer perdoar, que não quer amar. Isso que é pior. Porque na verdade, essa carne aqui, se eu alimentar ela, os meus pensamentos, a minha vida, a minha mentalidade toda vai ser declinada para ela. Por isso que a Bíblia fala que eu preciso alimentar o meu espírito. Porque quem anda segundo o Espírito, vive segundo as coisas espirituais. Alimenta o seu espírito e a carne vai morrer de fome. Seu pior inimigo é você mesmo.